Ah, mas os Estados Unidos só invadiram a Venezuela para explorar o petróleo venezuelano. Estão de olho nas riquezas da Venezuela e não para a população. Com certeza você já deve ter ouvido isso aí, né? E claro, é uma narrativa de esquerda para defender um narcoterrorista que é o Nicolás Maduro. Mas agora você vai entender a história do petróleo na Venezuela e depois eu quero saber se você concorda comigo. Antes, já deixa curtido e comentário com a bandeirinha do Brasil se você gostou da captura do narcoditador. Venezuela já foi rica e chamada de Arábia Saudita da América Latina. Você já sabia dessa aqui, ó? Nos anos de 1950, o PIB venezuelano ele só era menor do que o dos americanos, suíços e neozelandeses. Ou seja, a Venezuela era uma potência. E aí vem a primeira pergunta. Como a Venezuela foi do quarto país mais rico do mundo a um dos mais miseráveis? Nunca duvide do poder de destruição da esquerda. Eles são capazes. Com os governos de Chávez e Maduro, o PIB da Venezuela chegou a cair 90%. E uma das grandes atitudes do governo chavista para destruir a economia da Venezuela foi esse daqui, ó. Chávez estatiza 60 empresas ligadas à produção de petróleo. O cara simplesmente detonou a iniciativa privada e começou a estatizar, colocar sob o domínio do Estado as empresas, dentre elas aquelas que exploravam petróleo. E aí, é claro, saiu a iniciativa privada, entrou o Estado, o que aconteceu? Ineficiência e corrupção. Várias empresas americanas, que inclusive estavam na Venezuela, elas foram prejudicadas. A produção de petróleo na Venezuela despencou nas últimas décadas, de um pico de 3,7 milhões de barris por dia em 1970 para um mínimo de 665 mil barris por dia em 2021. Uma queda gigantesca. Eu falei que tinha ineficiência e corrupção, né? Começaram a produzir menos e olha aí, ó. Declínio da Venezuela é paralelo ao de petrolífera estatal, que tem sumiço de bilhões de dólares e acusados de crimes. Detidos ex-ministros do petróleo e das finanças por suspeitas de corrupção no setor petrolífero venezuelano. E obviamente os venezuelanos queriam o fim desse regime, queriam tirar Nicolás Maduro e esperaram as eleições. Venezuelanos enfrentam fome e pobreza às vésperas da eleição presidencial. Acontece que a eleição foi um teatro. A maior líder de oposição, ela foi impedida de disputar as eleições e teve que colocar um substituto. Ele disputou as eleições, porém, o Nicolás Maduro ganhou. Se é que você me entende. Ele ganhou, mas nunca conseguiu comprovar nas atas que ele tinha maioria, ao contrário do que fez a oposição. E esse regime, ele torturava e matava opositores. Não existia democracia na Venezuela, então o povo vivia com fome, miséria, sem condições de mudar essa situação. E a única esperança seria a interferência do governo americano, para que a Venezuela e os venezuelanos fossem libertados. E é justamente isso que aconteceu. Enquanto muitos criticam, os venezuelanos comemoram. Inclusive, estão falando, ó, agora temos esperança de voltar. Estão falando em voltar por quê? Porque agora o petróleo vai continuar sendo explorado, como sempre foi. A diferença é que o valor que eles ganham dessa exploração, pode voltar para a população. E não para manter um regime que destrói as liberdades e destrói a população venezuelana. Vale lembrar que tem muita gente que lucra com a miséria dos venezuelanos, como por exemplo a China. Afinal, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e exporta 80% para os chineses. Claro que eles vão querer defender o Maduro, né? Então, quando você falar de exploração, que os venezuelanos vão ser explorados pelos americanos, saibam que eles já são explorados há muito tempo.